Bom dia, torcida tricolor, aqui é o Hugo Seixas, gravando mais o Tricolor no Trânsito, né? Mais um Tricolor no Trânsito com o Zubeldia, ainda técnico do Fluminense, né? E, enfim, infelizmente, né? Hoje, dia 13 de agosto de 2026, né? E a gente vai tentar falar um pouquinho daquele jogo de terça-feira, né? O Zubeldia faz uma escalação que não é a que eu queria, mas que contém peças que eu queria, tá? E que para mim fazia sentido a escalação que ele fez, pensando que com os 3 volantes, né, o Fluminense ia pressionar melhor ou mais a saída de bola do Rivadavia, né? Mas não é o que aconteceu, né? E aí a gente não era um time que pressionava a saída de bola, mas também era um time acéfalo, sem criatividade, porque não tinha ninguém com essa capacidade no meio, né? Inclusive no início do jogo o Martinelli errou muito, né, na saída de bola, porque talvez dos 3 jogadores do meio de campo, né, na questão do passe, seja o jogador com melhor qualidade ali para criar uma jogada. E ele errou bastante, assim, né? O Arana, não consigo entender também porque o Arana nesse time, né, de terça-feira era muito melhor estar com o René ali, né? Mas também a gente não sofre defensivamente, né? O time do Rivadavia veio para jogar no contra-ataque, teve contra-ataque, teve uma chance muito boa, né, com uma boa defesa do Fábio, mas a bola iria passando por baixo do Fábio também, né? Então também não é nossa, que defesa extraordinária, né? Mas é isso, assim, né? Talvez as chances de maior perigo tenham sido criadas mesmo pelo Rivadavia, né? Mas o Hulk teve 2 boas chances também de colocar o Fluminense à frente na partida e não colocou, né? As entradas, né, dos jogadores anteriormente dados como titulares, para mim não acrescenta muita coisa no time, né? Enfim, a gente segue no mesmo marasmo. A diretoria do Fluminense ainda não se decidiu pela demissão do Zubeldia, né? Parece que nesse momento é uma coisa meio que em suspenso, assim, né? Os boatos são que a única pessoa que é a favor de manter é o Mário. Veículo no acostamento à frente. Que pelo Montenegro e pelo Angione ele já teria saído, né? Mas também a diretoria entende que não tem ninguém no mercado. Enfim, né? Uma coisa que é meio complicada, né, é que a comissão técnica do Zubeldia ela é meio grande, assim, né? E uma coisa que eu sempre falo é que o preparador físico é dele, né? E eu acho que o Fluminense, desde a saída do Marcos Seixas, não tem na comissão técnica um preparador físico, né? Um chefe da preparação física, nem nada nesse sentido, né? Eu acho que isso era um movimento que a diretoria do Fluminense deveria estar fazendo agora, tá? Porque se a gente fica sem o Zubeldia, a gente fica sem o cara da preparação física, né? Já tem os problemas da questão física desse time, né? Então o Fluminense já deveria estar contratando alguém para ontem. E tem essa questão de que o Zubeldia saindo não tem ninguém, tá? Né, uma coisa ontem também que eu acho que quem fala é o Lessa. De uma forma geral, o pessoal do Jornada fala que assim, não há, né, uma grande tensão entre os jogadores e comissão técnica, há umas chateações ali por não entender algumas escolhas do Zubeldia, há uma chateação, essa pra mim não faz muito sentido, porque aí trocar o Zubeldia não ia adiantar nada. Uma chateação pelaquela questão lá do Fla-Flu, né, que foi lá no início do ano, essa porcaria, daqui a pouco já vai fazer 6 meses dessa merda, e isso ainda tá atrapalhando a temporada do Fluminense, não fode também, né? Mas que não há uma questão de não querer o Zubeldia ali, né? Eu acho que um jogador que poderia fazer esse tipo de movimento, né, da saída do Zubeldia é o Thiago Silva. Afinal de contas ele vem pro Fluminense, não é para ficar jogando o Campeonato Brasileiro, e é o que está quase correndo o risco de acontecer, né? Então acho que ele podia se mexer e o Zubeldia ir embora hoje, né? Mas uma coisa que me intriga, e isso é o que eu acho que o Lessa falou, é que o clima no CT Carlos Castilho não é uma maravilha também, que o Zubeldia tá triste, o Zubeldia tá não sei o quê, né? É um clima para baixo. E aí, meu irmão, uma coisa que o Fluminense não precisa é do técnico jogando o clima para baixo, né? A gente fala já há muito tempo da questão psicológica desses jogadores, de uma forma geral, né? E o técnico não pode ser a peça que vai puxar isso mais para baixo ainda. Então,
né, não vou entrar aqui no termos de treinos técnicos, treinos táticos e da questão física, mas se teu chefe não tá legal e tá puxando, o comandante tá levando a tropa para baixo, isso não vai dar bom, cara. Então era pra diretoria estar trocando. Aí uma questão que a diretoria entende, que o problema é a sequência sem vitórias, mas se tiver uma vitória a coisa muda. É sério. Né, o Fluminense está indo aí para 7, 8 jogos sem vitória, com uma derrota, uma eliminação na conta, e correndo o risco de ter outra e acabar a temporada do Fluminense. Entendeu? Né, no jogo tiveram várias para a torcida, né? Da torcida para o Zubeldia, para o Mário, né, mais que correto, principalmente porque, né, foi no momento, falar certo, né, que ele é certo na minha opinião, né, que é no intervalo, no final do jogo e não com a bola rolando, né. Mas aí vem uma questão que me incomoda muito, né, que eu falei que eu acho que as coisas começam a se tornar mais massacrante pro Castillo, né, quando tem essa vira grande a chance do Hulk vir pro Fluminense e tal. E aí, meu irmão, estão massacrando o argentino de todas as formas. E aí nós tivemos um jogo em que o Hulk jogou inicialmente, né, de ponta, uma coisa que eu queria, enfim, né, e o Castillo ali de centroavante, né. E aí, não, o Castillo não dá, infelizmente a gente tem que ficar com o Hulk, porque o Cano não tem preparo físico, pipipi, popopó, assim, vamos lá. Se o Castillo não dá, tem que tentar o Cano, né, a gente não viu o Cano começando um jogo ainda, a não ser que a preparação física, né, as pessoas responsáveis ali por essa parte, né, de física, mas na questão de saúde do jogador, digam que o Cano não dá para jogar 90 minutos ainda, e talvez não dê nunca mais, né, coisas nesse sentido, né, porque criticar o Castillo e dar uma semi-passada de pano pro Hulk, né, estão criticando aí as finalizações dele e tal, né, pelo menos isso, é de uma escrotidão e de uma hipocrisia sem fim, né. No jogo de terça-feira, o Hulk jogou, sei lá, 15 minutos a mais que o Castillo, 10, não chega a 20, tá? O Hulk, né, no jogo de terça-feira, teve chance de finalizar e o Castillo não teve. O Castillo não teve chance de finalizar, né? Então é isso, né? Aí você tem um centroavante, você quer criticar e o cara nem teve chance de finalizar. Mas aí criticam, não, ele não dominou a bola direito, ele não dá sequência de jogadas, ele perde a bola, tá. Pensando na questão do passe, né, o percentual do Hulk é acima do Castillo. Tá tirando bola longa, que o Castillo tem uma e o Hulk não teve nenhuma no jogo, né? O percentual de acerto de passe do Hulk é melhor do que o Castillo. Mas vamos pensar o seguinte, o Hulk a maior parte do tempo do jogo não estava no último terço do campo. O Castillo estava, e é onde você tem mais dificuldade de dar o passe, né? Até porque você está mais próximo da marcação, né? Mas tá, beleza. Mas vamos pensar nessa questão de não sabe dominar a bola. O Castillo no jogo tem 2 domínios mal sucedidos, o Hulk também. O Hulk não conseguiu matar 2 bolas assim como o Castillo. Tá, lógico, percentualmente falando, o Hulk tem 30 ações com a bola e o Castillo tem 17, se eu não me engano, né? Então, realmente, né, de 17 ele não conseguiu matar 2, o Hulk de 30 não conseguiu matar 2, ok, o Hulk melhor no jogo, entre aspas, tá? Porque eu não concordo com esse Hulk melhor no jogo. Até porque, como o Castillo joga no último terço, maior parte do tempo, ele está mais pressionado a maior parte do jogo, até mesmo para matar uma bola, né? Mas vamos falar de perdas de posse. De 17 ações, o Castillo perde 5, o Hulk de 30 perde 11, né? Então, assim, o Hulk, para mim, não é titular ao invés do Castillo, pelos que os dois vêm mostrando pro Fluminense. E sabe uma coisa que me surpreendeu? Ações defensivas. O Castillo recuperou mais bola e ganhou mais duelo que o Hulk no jogo. Entendeu? Então não dá pra achar que o Hulk é titular do Fluminense ao invés de Castillo. Você pode odiar o Castillo, pode achar ele feio, orelhudo, desengonçado, mas o Castillo não fez um jogo pior que o Hulk na terça-feira. Entendeu? É isso. Não fez. Tá? E mudando para um outro assunto, né, pensando no futuro, né, o Zubeldia, o Marcão,
né? Eu espero que o Fred não seja técnico do Fluminense agora. Eu arriscaria, se bobear, se não tem ninguém, chama o Felipe Melo. Quer vir? Vem dar jeito. Tá reclamando do Caxijo do Beldia pra caralho aí. Vai usar os meninos da base? Sabe usar? Então vamos usar. Ah, nunca treinou ninguém na vida. Mas vamos, vem aqui, vamos aqui. Junta com o Marcão ali. Enfim, acho que teria problema entre Felipe Melo e Thiago Silva, porque o Thiago Silva ia querer mandar também. Mas sei lá, né? Traz qualquer um, né? Mas se o Zubeldia ficando, o Fluminense precisa testar o Paulo Henrique Ganso nesse meio de campo do Fluminense. Tá? E não é no jogo contra o Botafogo, no gramado sintético, com o time quase todo reserva, não. Entendeu? Até poderia jogar de novo agora sábado contra o Palmeiras no Maracanã. Mas o Ganso tem que jogar de titular num jogo importante do Fluminense com a maioria dos... eu ia falar considerados titulares, mas isso tá difícil também no Fluminense. Tá? Assim como eu gostaria de ver o Otávio fazendo a 5 do Fluminense. Beleza? Você é maluco. Cara, a gente tá na merda. Tá na hora de testar o que a gente tem no banco. Entendeu? É isso. A gente já tá na merda. Né? A questão agora é tentar não ser eliminado na terça. Né? Tem uma coisa que aí eu acho que quem falou mais sobre isso foi o Fio e talvez o Cauã do Jornada. Né? Cara, a gente tá num momento que a expectativa tá lá embaixo, sabe? É por causa do técnico. E é isso, né? O Zubeldia, ele conseguiu... Eu acho que ele tá tão pra baixo que ele sugou os jogadores, né? Lá ele... E tá sugando a torcida também, a energia da torcida. Entendeu? É foda. Não, mas vamos ver. Vamos ver se ele consegue fazer algo de diferente pro jogo contra o Palmeiras. Mas esse algo diferente vai impactar no jogo de terça-feira, porque o que ele teve de bom ali no jogo contra o Botafogo não foi aproveitado para esse jogo contra o Rivadavia, né, no Maracanã. Mas enfim, é isso. Ainda falta tempo pra caralho pra esse jogo também de terça-feira. Podia ter um portal, a gente ia pra terça e depois a gente volta e vê o que vai acontecer de resto. A não ser que o Zubeldia seja demitido hoje, né? Acho que eu já falei, isso é a notícia que o Equador quer ele de qualquer jeito. Porra, vai embora, cara. Vai lá, pede o boné, ó, tá uma merda. Eu sei que eu vou ser mandado embora, tô indo embora. Pra vocês terem tempo de alguém treinar esse time aí pra terça-feira. Valeu, tchau, tchau. Ah, caralho, saudações tricolores.